Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, amém. Vamos ler o texto bíblico. Abra comigo em Neemias, livro de Neemias, capítulo de número 1. Enquanto você encontra, agradecer pela honra e a recepção, pastor William, pastor Tobler, demais pastores e o nosso presidente que nos honra com esta responsabilidade também, né? Estar aqui com os irmãos sempre uma alegria. Deus abençoe a igreja de Cristo. Vamos ler capítulo 1, vamos ler até o último versículo, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa oração de Neemias. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Neemias 1:1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém. Podeis assentar, irmãos. Livro de Neemias, um livro muito bom de ser estudado, nos traz várias instruções, inclusive a respeito de administração motivacional para o povo. Vocês sabem já a história, conhecem o povo depois de ser cativo, ficar um tempo. A primeira onda, ou a primeira equipe que retorna para Jerusalém vai para a construção do templo, aproximadamente 540 a.C., para reconstruir o templo. A segunda leva com Esdras, aproximadamente 450 a.C., para fazer uma restauração eclesiástica, sacerdotal. E aí chega Neemias, nesta época aqui, aproximadamente 446 a.C., que ele recebe essas notícias. E aí tem essa reação. São as 3 ondas ou 3 levas de pessoas que foram a Jerusalém, começando pelo templo, depois restauração eclesiástica e depois restauração da segurança, da parte social e toda a identidade nacional do povo. Interessante estudarmos até sobre essa sequência da restauração que Deus faz. Mas eu quero focar um pouquinho nesta oração. Quando Neemias ficou sabendo do estado da sua cidade, o centro da cidade de Jerusalém, do povo, da nação de Israel, dos judeus, quando ele fica sabendo disso, fica triste com aquela notícia, chora, se lamenta, ele é tomado por um descontentamento. Só que esse descontentamento leva a uma atitude, e aí que está a grande diferença, a grande chave da questão. O descontentamento gera um projeto, uma visão, um desejo de agir,
que os descontentamentos nesta vida nos façam agir, nos façam nos prostrar aos pés do Senhor, nos façam fazer avivamentos e contrariar o mundanismo que aí se encontra. Uma visão que Neemias teve depois de ficar triste com aquela notícia. E eu fico pensando às vezes, será que nós ainda choramos por aqueles que padecem, os nossos irmãos que padecem? Será que quando nós somos tomados ou recebemos uma notícia como esta, nós nos aproximamos mais de Deus ou nós nos afastamos mais de Deus? A reação de Neemias foi chorar e orar, se prostrar aos pés do Senhor, jejuando e orando. Precisamos também resgatar essa prática do jejum, mas esse é assunto para um outro dia. Na oração de Neemias eu quero destacar 5 pontos, da maneira como ele procedeu para orar com o Senhor. Uma notícia ruim não o fez espraguejar contra Deus, pelo contrário, o fez se humilhar, ele se aproximou mais do Senhor. Que as notícias ruins que chegarem até mim e a você, nos façam nos aproximarmos do Senhor, em lágrimas, talvez de joelhos, talvez magoados, mas na presença do Senhor nós somos curados. Ele abre a visão e nos dá o projeto para fazermos algo, fazermos a diferença neste mundo. A oração de Neemias começa ali no versículo de número 5, e ele começa com algo extraordinário, que é o reconhecimento de quem é o Senhor. Para nós fazermos algo realmente relevante neste mundo, nós primeiro precisamos entender quem é Deus. Quem é o nosso Deus? Você conhece Deus de verdade? Você tem experiências com Ele? Você conhece de teoria, de ouvir falar, ou de prática, de vivência, de comunicação em oração? Quem é Deus para nós? Neemias começa dizendo: Deus dos céus, além, acima de todas as coisas, que não há comparação para o seu poder. Quando nós oramos, nós precisamos sempre lembrar que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus dos céus. Tudo está sob o seu controle, não há limites para o seu poder. Eu e você somos falhos, eu e você somos limitados, mas Deus é poderoso e ilimitado, e a sua palavra é poderosa e ilimitada, é perfeita. Talvez nós mesmos não tenhamos determinadas capacidades, mas para o Senhor não há impossível, porque é o Deus dos céus. Está num lugar onde não se abala com os problemas da terra, com as guerras, com a política, com a fome, com a miséria, com os terremotos, não. Ele está num lugar de imanência. Eu lembro da visão de Isaías, quando ele se depara com o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, um aspecto de santidade. Ele chegou a se desesperar, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Neemias aqui, ele se apresenta com esta visão: Senhor, Deus dos céus. Embora um Deus tão extraordinário, mas que se relaciona conosco, que ouve a nossa oração, que nos abraça quando precisamos, que nele podemos confiar, porque é um Deus que é o Deus dos céus, mas é um Deus que guarda alianças. Neemias já traz à tona essa fidelidade do Senhor. Olha, tu és um Deus que guarda alianças, portanto eu sei que este povo, com a aliança que teve contigo, o Senhor jamais falhará. Nós falhamos, nós quebramos, mas tu permaneces fiel. Já na introdução da sua oração, ele já traz à tona essa questão da fidelidade do Senhor. Não se esqueça das alianças e das promessas que Deus tem contigo. Talvez você quebrou alguma, mas Ele permanece fiel. Alianças que fazemos na juventude, alianças que fazemos às vezes em lágrimas na frente do púlpito, alianças que fazemos no corredor de um hospital, ou no momento de dificuldade, nos comprometemos. O Senhor não quebra, Ele é fiel. Dá tempo de nós reconstruirmos. Então ele diz: Deus dos céus, poderoso, insondável, mas Deus que guarda alianças. E além disso, Deus de benignidade, ou na tradução Nova Almeida atualizada, Deus de misericórdia. Como nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui.
se não fosse a sua misericórdia, não nos punir como deveríamos, Jesus morrer em uma cruz, dar sua vida, derramar seu sangue, para que nós não fôssemos punidos pelo pecado que merecemos. Deus de aliança e Deus de misericórdia, são características da imanência divina, são características do Senhor. Fidelidade e misericórdia, ou benignidade. Ele continua um Deus que é misericordioso para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Ele sabe que Deus espera a fidelidade. Cuidado com o evangelho que é pregado por aí, que prega o amor e a misericórdia sem requerer nada em troca. O Senhor espera de nós a fidelidade, o amor e guardar os seus mandamentos. Então, na introdução da oração, quando ele está começando a sua fala, não sabemos quantas orações foram feitas. Pelo relato aqui dá a entender que foi algum tempo, mas o resumo da sua oração diz que ele estava orando desta forma. Então, Deus que ama aqueles que guardam os seus mandamentos. Vamos nos esforçar. Aquilo que o Senhor exige, aquilo que o Senhor pede de nós, vamos nos esforçar para guardar os seus mandamentos. Vamos nos esforçar para demonstrar o amor que temos para com Ele, não com um jugo, mas com um ato de demonstração de amor. Se o Senhor se agrada que eu me prostre, que eu ore, que eu contribua, que eu adore, preste cultos, eu farei assim, para que Ele se agrade de mim. Toda vez que nos reunimos em um culto assim, uma das coisas que nós precisamos nos preocupar é se Deus está realmente recebendo o nosso culto. E às vezes eu oro e digo: Senhor, se agrada de mim, que esse culto seja recebido nos céus. Se eu fiz alguma coisa que entristeceu, me ajuda, Espírito Santo, a melhorar. Quero demonstrar que te amo de verdade, mesmo falho, mesmo pecador. Neemias está trazendo essa característica do Deus que age com misericórdia e espera que seja obedecido e o amor seja demonstrado. Então precisamos entender quem é Deus, para quem nós vamos recorrer, ou a quem nós vamos recorrer no momento da dificuldade, no momento da angústia, no momento que chegam as notícias de uma doença, de um acidente, de um desligamento na empresa, de uma crise, enfim, a Deus. Saiba quem é Deus. Em segundo lugar, fazer confissão. Ele confessa diante de Deus o pecado do povo. Ele entendeu quem é Deus, ele também entendeu o seu próprio estado. E ele faz confissão em nome do povo. É interessante que ele não transfere a culpa. Grande erro humano é transferir a culpa lá desde Adão. Transferência de culpa. E a falta de maturidade em muitas pessoas é essa transferência de culpa. Nunca se responsabiliza pelos erros. É culpa de tal coisa, é culpa daquele, do fulano. Ele se responsabilizou, ele diz: nós pecamos, nós procedemos de forma corrupta contra ti. Ah, meu Deus, eu faço confissão, eu entendo que eu estou num estado que eu não mereço a tua misericórdia, não mereço a tua graça. Eu reconheço, eu quero mudar. Sempre na oração tem esse aspecto do reconhecer, a confissão, não transferir a culpa, não acusar. Ah, foi por culpa do rei que assolou. Ah, é por culpa da terra que não está produzindo. Pastor Tober citou aqui Ageu. Ageu profetizou na época da construção do templo, né? Alguns anos antes. O povo tinha se reunido para construir e não estavam construindo. Então o Senhor levanta o profeta para chamar-lhes a atenção. Na época eles tinham desculpas, porque eles queriam construir as suas casas. E aí o próprio Deus fala através de Ageu: eu que estou fazendo com que vocês depositem o salário num saquitel furado. Vocês ganham dinheiro, mas se esvai. Era a desculpa deles. Agora Neemias não apresenta desculpas, ele diz: nós pecamos mesmo. Nós não temos desculpas, Senhor, nós só queremos perdão e misericórdia. Nós precisamos da tua graça. Ele não transferiu a culpa e ele não se justificou. A autojustificação é um problema para nós, porque nós achamos que somos justos, temos desculpas para nos justificarmos.
E às vezes até mesmo a nossa prática religiosa nos leva a uma interpretação errada. Não merecemos nada. É só Ele, a graça dEle, só o amor dEle, só a misericórdia dEle. Se oramos pela graça dEle. Paulo, quando fala que foi usado para ganhar almas, ele diz, pela graça. Fiz tal coisa, pela graça, pela misericórdia. Então, ele não transfere culpa, Neemias, nesta oração, ele não se justifica, e ele traz à tona essa questão de que a verdadeira confissão, ela é transformadora. Não é aquele negócio obrigado, aquele negócio de boca para fora. Ele se identificou com o seu povo, ele se colocou na posição, no lugar deles, e junto com eles pediu misericórdia. Como nós costumamos apontar, que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde, ficar apontando por aí. Que Deus tenha misericórdia. Precisamos sim entender o nosso estado de pecadores. Saber que as coisas precisam mudar. Quando reconhece, deixa, alcança a misericórdia. Confessa, deixa, alcança a misericórdia. Abandona o pecado. Então essa confissão de Neemias diante do Senhor é uma prova, um pacto que ele está fazendo de que as coisas iriam mudar. Como mudaram? Se você ler depois o desenrolar da história, as coisas mudaram. Houve um reavivamento nacional, tanto do aspecto da identidade nacional, quanto do aspecto religioso, purificação, enfim, vários aspectos. A confissão leva a um arrependimento e uma mudança de práticas. Ele fez confissão e entendeu o seu estado. Ele orou por si mesmo, mas ele orou pelos seus irmãos. Essa oração não era uma oração egoísta, não era oração só para si. Eu comecei a observar qual o percentual da minha oração estava sendo dedicado somente em minha própria causa. É porque eu preciso mesmo, meu Deus, como eu preciso misericórdia de Deus. Mas se eu estiver pensando só em mim, estará incompleta a minha oração. Neemias demonstra o aspecto da sua preocupação com os seus irmãos. Ele não se esquece do seu povo na sua oração. Porque eu estou triste, Senhor, me dá alegria. E deixa eu continuar aqui na corte, sendo bem tratado. Não. Ele se coloca na posição de fazer a diferença. Ele ora por todo o povo. Lembra-te de nós. Lembra, Senhor, das promessas. Lembra do que falaste para Moisés. Vale para toda a nação. Vale para a minha cidade de Jerusalém. Ele pensa no seu povo. Traz a visão de Paulo. Paulo fala aos coríntios sobre o corpo, né? Que não podemos desprezar nenhum dos membros, porque todos padecem juntos. Essa visão de comunhão da igreja, que ela é reforçada e relembrada toda a ceia. Neemias tinha essa visão com relação à sua nação, uma identidade nacional. Ora, o povo estava sem muros, estava sem algumas estruturas hierárquicas, estava meio disperso, estava cheio de brechas. Mas agora ele, na sua oração, já traz esse aspecto de renovar as alianças, de unir-se em prol do seu povo. A identidade nacional que estava destruída devido à guerra, devido às perseguições, devido ao tempo de cativeiro. O Senhor permitiu que eles fossem esmagados. Mas agora Neemias traz à tona essa preocupação com os seus irmãos. Quantas vezes oramos pela igreja, pela nossa família, pela nossa cidade, estado, nação. Essa identidade nacional de pensar no bem dos demais acima do meu bem egoísta, da minha vontade de ser mais, melhor, mais rico, ter mais conforto, enfim. Ele orou por si e pelos seus irmãos. Então ele entendeu quem é Deus, ele entendeu o seu estado de pecaminosidade, ele entendeu o que é ser um corpo de Cristo. O que é ser uma nação escolhida, um povo escolhido. Essa visão de reino nós precisamos ter. Essa visão cristã, essa perspectiva cristã de mundo. Orando uns pelos outros e entendendo a abrangência do corpo de Cristo. E agora, num mês tão especial, orando pela nação também, se aplicando a nós aqui brasileiros, orar pela nossa nação. O quarto ponto é que ele demonstra que entende a palavra.
ele traz à tona o que o Senhor falou a Moisés. Versículo 8 ele diz assim, ó, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, e aí ele descreve os pontos que ele quer reforçar, e no versículo 10 ele diz, ainda são teus servos, ainda é o teu povo. Ele conhece a história, ele tem conhecimento das promessas para o povo, ele não é alguém que não conhece aquilo que fala sobre Deus. Precisamos conhecer mais do que a Bíblia fala a respeito do Senhor, mais da palavra, mais da Bíblia, conhecer o que está prometido para a igreja, o que está escrito no profeta Joel sobre avivamento, que nós queremos vivenciar, o que está escrito em Atos sobre a história da igreja. Precisamos conhecer também, ele conhecia a palavra, conhecia o que estava escrito, e conhecer o que está escrito nos dá argumento, nos dá firmeza para saber ainda o que vai acontecer, porque a Bíblia é um livro profético, não é um livro normal que só conta a história passada. Ele sabia, já estava profetizado o que aconteceria, mas haveria salvação. Seriam punidos, mas haveria salvação. Versículo 9, se converterem e guardarem os meus mandamentos, eu, mesmo aqueles desterrados nos lugares distantes, eu os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Deus havia prometido para o povo. Deus prometeu muitas coisas a esta igreja. Deus prometeu muitas coisas a mim e a você. Nós precisamos ter isso na memória. Nós precisamos ter isso vívido em nossa mente. Ele sabia o quanto o Senhor já havia feito por aquele povo. Ele traz isso à tona. Senhor, é o teu servo, o teu povo que resgataste com teu grande poder, com tua mão poderosa. Ele sabe que Deus já havia investido naquele povo, era o povo escolhido, é o povo escolhido. O Senhor não vai deixar perecer. É a menina dos olhos de Deus. Ele traz isso na sua oração. É lógico que Deus não ia abandoná-los, pois Deus os ama. Então ele conhece o que havia acontecido, sabe o motivo de eles estarem em opróbrio, traz isso à tona, ele conhece da história, ele entende o que o Senhor já havia falado a respeito. Tantas situações que nós nos deparamos, que na palavra já está explicado a esse respeito. São vários os textos que nós podemos aplicar aos problemas cotidianos. A palavra já fala a esse respeito. Nosso manual de fé, de vida e prática. Então ele entende quem é Deus, ele entende o seu estado, ele entende a visão de igreja, visão nacional também, identidade nacional. Ele entende o que o Senhor já falou a respeito do que aconteceria, mas haveria salvação. Precisamos também conhecer a palavra desta forma, entender os propósitos soberanos do Senhor e entender qual é o nosso propósito. O quinto aspecto da visão é que ele sabia o que deveria fazer. No finalzinho, toda a oração ele está falando, pedindo perdão, relembrando as promessas, está fazendo uma oração com um objetivo claro, mas um objetivo abrangente, perdão pela nação, pedido de restauração de Israel, e no finalzinho ele traz um pedido específico, de alguém que já tinha um plano a seguir. Ele diz: Senhor, agora, esteja atentos aos ouvidos à minha oração, faze com que o teu servo seja bem sucedido e encontre misericórdia diante deste homem. Ele ia se apresentar diante do rei e ele já pede misericórdia e auxílio do Senhor nesse objetivo específico. Às vezes a nossa oração é bem abrangente, muito boa, queremos a paz mundial, queremos comida na mesa dos famintos. E qual é o objetivo específico que nos compromete? Então, no final da oração, ele demonstra que ele entendeu qual era o seu posicionamento, a sua função naquela hora. Ele já se compromete. Senhor, me abençoa porque eu vou fazer alguma coisa, eu não vou ficar de braços cruzados. Eu não vou jogar a responsabilidade para o Senhor que tem todo o poder, sendo que tem algo que eu posso fazer. Eu vou diante do rei, eu vou pedir autorização, então me abençoa, me dirige, confirma que essa é a direção. Ele se compromete, ele tinha um objetivo claro, ele não cruzou os seus braços. Esses pontos da oração de Neemias nos dão também
quase que um tutorial de como nós orarmos em diversas situações. Começa reconhecendo quem é Deus, depois fala da sua visão a respeito do povo, reconhece as falhas que teve, e no final já pede ajuda para algo que você vai fazer. Se não for da tua vontade, Senhor, usa o pastor para dizer que não, usa a esposa, usa um profeta, ou deixa eu ler mais um pouco aqui nessa passagem bíblica que vai trazer instrução. Ele se compromete no final. Neemias, depois desta oração, se vocês lerem todo o livro, é muito bom, ele vai protagonizar uma grande restauração nacional. Ele vai reestruturar a nação de Israel. Primeiro trata da questão da segurança, claro, estavam sem muros, estavam à mercê dos inimigos que pudessem se aproximar. Junto com isso, a questão da sobrevivência, né? Pode até analisar aquela pirâmide das prioridades. Precisavam se sentir seguros. Depois tratar os aspectos sociais, a hierarquia. O povo estava fragmentado, agora precisava união. Os muros estavam cheios de brechas, e quando ele começou, teve muita oposição, mas ele orou e o Senhor cumpriu a oração. O Senhor atendeu a oração de Neemias. Israel teve os seus muros construídos e a restauração nacional que eles estavam almejando. Como estão os nossos pedidos, as nossas orações diante do Senhor? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Eu quero orar junto com você por esses propósitos. Se assim como Neemias você se deparou com uma notícia ruim, algo triste, está te deixando perder lágrimas, vem à frente, quero orar por você, para que a tua reação não seja se afastar de Deus. Não, algumas coisas o Senhor permite para nós nos aproximarmos dEle. Algumas coisas é porque nós mesmos cavocamos, mas o Senhor nos ajuda, nos abraça, nos cuida. Vem à frente, quero orar por você. Talvez pareça que a luta é tão grande, então eu quero orar para que o Senhor se revele a ti, que a sua mente seja invadida com um pleno conhecimento de Deus. Sabe, quando a gente é impactado com a glória, a gente vê o quão imenso é este Deus, a gente se sente tão limitado. Vários personagens bíblicos passaram por essa experiência. Saber quão grande é o nosso Deus. Às vezes estamos com um Deusinho pequenininho assim. Quanto mais nós nos aproximamos, mais Ele vai parecer grande. O Senhor quer se revelar a você. Ou talvez você esteja numa época de muita transferência de culpa. Todos estão errados. É culpa da esposa, é culpa do patrão, é culpa do governo, é culpa... Não. Veja o que você errou. Assuma. O Senhor vai te ajudar a melhorar, tomar atitudes de vitória, de mudança, transformação nas práticas. Talvez a visão do amor fraternal, orar pelos irmãos. Estava pensando aqui, pastor, eu estou muito egoísta nas minhas orações, nos meus sonhos. Quero que o Senhor trabalhe no meu coração para que eu ame os meus irmãos, para que eu chore pelos irmãos que estão padecendo. Venezuela não é só um argumento político, são pessoas que padecem e sofrem, que eu possa chorar por eles, fazer algo por eles, ajudar a Missão Siloé, que alcance eles. Irmãos do Haiti, irmãos de outros países que padecem, que não seja somente uma retórica, mas algo que toca o meu coração, que o amor fraternal invada os nossos corações. E se você está tendo dificuldade de ter um propósito claro, ora tanto, pede tanto, Senhor, eu quero mudar, eu quero fazer algo, mas não está com os pés no chão. Tomar uma decisão e se comprometer. Senhor, a partir de hoje eu vou orar um pouquinho mais todos os dias. É algo prático, é um comprometimento. Senhor, abençoa a nação, mas eu me comprometo em orar 15 minutos a mais todos os dias. Ou eu me comprometo a tal atitude. Se você não está sabendo algo prático para realizar, eu quero orar junto com você, para que o Senhor te revele a vontade. Vamos orar? Feche os olhos aí no banco. Os irmãos estão aqui à frente, os obreiros vão impor as mãos. Senhor, sonda-nos e nos conheces. Nos ajuda, Senhor, nós queremos melhorar. Que isso não seja somente uma retórica,
uma fala de oração, de reza, mas que seja algo real. Que nós possamos, Senhor, fazer a diferença neste tempo do fim, em que o arrebatamento está prestes a acontecer, e nós ainda temos tantas almas para ganhar, temos ainda tanta coisa para fazer neste mundo, influenciando gerações, influenciando todas as esferas da sociedade, assim como teu servo Neemias realizou uma grande renovação, um grande reavivamento e também uma estruturação na sociedade. Que nós tenhamos, Senhor, uma visão prática do teu projeto a nosso respeito. Que os nossos corações não sejam corações endurecidos, mas que nós nos preocupemos com os nossos irmãos, que nós choremos, nos ajoelhemos e jejuemos em prol daqueles que padecem, ou aqueles que estão do nosso lado, perecendo com corações endurecidos, preocupados com as coisas desta terra. Senhor, revela-se a nós nesta noite, invade-nos, Senhor, com conhecimento de quão grande Tu és, para nos alegrarmos na Tua presença, um Deus tão incrível e nós tão falhos, mas ainda assim Tu nos ama, ainda assim Tu cuidas de nós, não somos merecedores. Desperta em nós o desejo de nos aprofundarmos na palavra, conhecermos mais de Ti, conhecermos mais do que está escrito a nosso respeito também, o que está profetizado, as coisas que virão, para não sermos surpreendidos ou enganados pelo inimigo e seus asseclas. Continua abençoando a Tua igreja, Senhor, continua levantando homens e mulheres como Neemias, que estarão à frente de projetos bem dirigidos por Ti. Obrigado